Bem, vamos resolver a questão 7 do capítulo 17 do livro Fundamentos de Física, Halliday e Resnick, na 10ª edição, é o volume 2. O capítulo 17 é um capítulo sobre ondas e essa questão diz o seguinte: uma pedra é deixada cair em um poço. O som produzido pela pedra ao se chocar com a água é ouvido 3 segundos depois. Qual é a profundidade do poço? Então, para resolver essa questão, a gente tem um poço, vamos dizer que esse poço tem uma certa profundidade H, e o que acontece é que essa pedra é deixada cair, certo? Ou seja, ela é largada, ela não tem uma velocidade inicial, ou a gente pode dizer que a velocidade inicial é nula. E aí, a partir desse momento inicial em que essa pedra é largada, é deixada cair, 3 segundos depois se escuta o som produzido pelo choque da pedra com a água. Qual é a profundidade do poço? Então, a gente quer calcular H. A gente vai considerar nessa questão a velocidade do som como 343 metros por segundo. E o que a gente tem de informação do texto é que a variação de tempo entre o momento inicial e o escutado do som são 3 segundos, ok? Então, essa é uma questão de queda livre junto com velocidade do som, propagação do som. Então, no primeiro momento, a gente tem que a pedra ela tem uma queda livre de uma altura h quando ela se choca aqui embaixo com a superfície, ok? Da água. E depois a velocidade do som viaja, o som viaja com essa velocidade de 343 metros por segundo, essa mesma distância h. Então, vamos primeiro analisar a situação de queda livre, em que a gente pode calcular o tempo de queda. Então, você sabe do movimento de queda livre, que é um movimento uniformemente variado. As alturas, elas variam por essa expressão aqui, né? Y igual a Y0 mais V0T mais 1 meio de GT2. Ok? Isso é conteúdo da Física 1. E aí, a gente pode considerar, por exemplo, que nesse momento eu vou adotar esse eixo aqui, Y crescendo para baixo. E aí, a gente pode dizer que o Y inicial, nesse nível aqui, no momento em que a pedra é largada, é 0, ok? Ao final eu tenho a altura h. A velocidade inicial também é 0, né? Porque essa pedra é deixada cair, ela não é lançada. E aí a gente pode relacionar o tempo de queda com o tempo para percorrer uma altura h, ok? E aí esse tempo de queda, ele fica raiz de 2h sobre g. Esse é o tempo de queda. Então, tem-se primeiro esse tempo, que é raiz de 2h sobre g, para que a pedra atinja a superfície da água. E após esse tempo, vamos chamar de tempo do som, ok? Seria o tempo que o som leva para percorrer essa distância h, com a velocidade do som, ok? E o fato é que esses dois tempos somados, né? Esses dois tempos somados dão 3 segundos, que é o ΔT informado na questão. Então, o ΔT seria o tempo de queda, mais o tempo que o som percorre a distância h. Então, substituindo aqui, a gente teria que 3 é igual a raiz de 2 h sobre g, mais h sobre a velocidade do som. Ok? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem uma equação aqui que ela se torna uma equação do segundo grau após elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, né? Então, vamos mexer um pouquinho nessa expressão aqui, na próxima linha. Então, eu posso multiplicar tudo pela velocidade do som. Então, nesse momento aqui, só para facilitar a escrita, eu vou chamar VS de V do som, tá bom? Para não ficar escrevendo essa palavra grande. Então, eu tenho 3VS, multiplicando tudo por V do som, 3VS igual a raiz de igual a VS, que multiplica a raiz de 2h sobre g, mais h, ok? E aí eu posso pegar esse h e passar para o outro lado da igualdade, eu fico 3VS menos h, igual a VS, raiz de 2h sobre g. Agora sim eu vou elevar os dois lados ao quadrado, então eu tenho 3 que multiplica VS menos h elevado a 2, igual a VS ao quadrado, que multiplica 2h sobre g. E aí você percebe que vai surgindo aí, vai aparecendo a cara da equação do segundo grau. Então, você continua desenvolvendo, né? O termo da esquerda ficaria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
certo? Mais o quadrado do segundo, igual a esse termo 2vs ao quadrado sobre GH. E aí, novamente, fica uma equação do segundo grau para H. Organizando aqui os termos, ficaria... Ainda para facilitar a expressão, eu vou multiplicar toda a equação por G, tá? Para tirar esse G do denominador. Então, ficaria GH2, colocando o primeiro termo quadrático em H, menos 6GVS, mais 2VS ao quadrado, certo? Que multiplica H, aí é o termo multiplicado por H, mais o termo 9GVS ao quadrado. Verifica aí suas contas, mas essa equação pode ficar escrita dessa forma. Então, aqui você tem uma equação do segundo grau. Deixa eu marcar aqui em verde. E essa equação do segundo grau, para H, nos dá duas respostas. E aí é só realmente resolvê-la, né? Lembrando que no problema são dados valores. Então, a gente quer encontrar quem é H. Mas a gente pode usar G igual a 9,81 metros por segundo quadrado. E a gente pode usar a velocidade do som, 343 metros por segundo. Então, é só substituir esses valores e resolver essa questão. Aqui fica um ponto importante, um comentário, é que nessa questão ela é muito sensível aos arredondamentos. Então, quando você substituir os valores, é importante que você não faça grandes arredondamentos até chegar na resposta final. Na resposta final é que você arredonda, porque faz uma diferença aí no resultado numérico, ok? Então, realmente a questão agora se reduz a resolver uma equação do segundo grau, como você vê aí. Então, a gente teria um delta, que seria igual a B ao quadrado menos 4AC, ou seja, ficaria esse termo B, que é 6GVS mais 2VS ao quadrado multiplicado por 4. O A, nesse caso, é G, o C é 9GVS ao quadrado. Então, o delta ficaria 6GVS mais 2VS ao quadrado elevado a 2 menos 36G2VS2. Tá aqui o nosso delta. E aí o H ficaria menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Certo? Então, ficaria menos B, fica 6GVS mais 2VS elevado a 2, mais ou menos o raiz do delta, que é 6GVS mais 2VS elevado a 2, menos 36G2VS2. Tira a raiz aqui, dividido por 2A, onde A vale G. Então, essa é a resposta, né? Quando você substitui os valores, né, o H aqui, o menor valor para H vai ser correspondente ao sinal negativo. E aí, substituindo todos os valores, conforme estão indicados aqui, certo? Você vai achar o seguinte. Você vai achar H. Eu não vou fazer com vocês, é realmente bastante número. E eu já fiz essa conta, então joga aí na sua calculadora os valores, como eu disse, sem fazer muitos arredondamentos, deixando para arredondar só na resposta final. O seu valor de H, levando em conta o sinal negativo, ou seja, o H correspondente ao menos, vai ser 40,72 aproximadamente metros. Então, essa seria a profundidade do poço, para que você ouvisse, né, a menor profundidade do poço, para que você escute 3 segundos após o som do impacto da pedra com a superfície da água. Ok, gente? É isso. Um abraço e até a próxima questão.